nós vamos ver a parte de física hoje, tá certo? Eu também dou aula aqui de química para vocês, mas hoje nós vamos falar sobre movimento harmônico simples, ok? Movimento harmônico simples. O que é o movimento harmônico simples? Por exemplo, se você pegar um pêndulo, tipo aqueles pêndulos que tem em alguns relógios de parede, né? Então o pêndulo, se você fizer uma abertura pequena e soltar, ele vai levar um certo tempo para ir e voltar. Nós aprendemos que isso é o período do movimento harmônico, tá certo? Ou se você pegar uma mola e esticar a mola num local sem atrito, né? Você tem uma mola lá presa num solo com um pouco atrito, bem polido, quase sem nenhum atrito, e você solta, alonga a mola, solta, ela vai e volta, vai e volta. Então também teremos aí, no caso desse sistema massa-mola, nós vamos ter aí um movimento harmônico simples. Então pode ser uma esfera presa numa corda, feito um pêndulo, né? Tá certo? Ou pode ser uma mola, estica e puxa, então a mola fica ali no movimento harmônico simples. Desprezando aí o atrito, ele não vai amortecer, ele vai continuar, ok? Então é isso que nós vamos estudar, movimento harmônico simples. Nós vamos começar com a equação, depois, lá nas últimas questões, nós vamos ver também a parte do período, tanto no pêndulo como no sistema massa-mola, ok? Vamos pela equação, vamos relembrar a equação do movimento harmônico simples e vamos para a primeira questão. Acompanhe, vamos revisar através de questão. Um móvel executa um movimento harmônico simples segundo a equação. Aí ele deu aí, x igual a 4 cosseno de πt mais π, traço no sistema internacional de unidade. Isso significa que o x aí, a distância, vai ser em metros, ok? O tempo em segundos. Determina a amplitude do movimento, a pulsação nada mais é do que a velocidade angular, né? Lembrando lá de movimento circular uniforme, a fase inicial, o período e a frequência do movimento. Então vamos lá, ele deu aí a equação e pediu toda essa parte. Ora, quem é a equação? A equação que nós vimos na sala de aula é uma cossenoide, é x igual a A cosseno de ômega t mais φ0. Esse aí é exatamente do que eles pedem, a amplitude. Então a amplitude que ele pediu, ó, a amplitude que ele pediu está aqui, ó, nesse A, que vale quanto? 4 metros. O que é amplitude? Para cá, para cá, para cá. O que é amplitude? É exatamente, você pega uma mola, estica, solta, ela vai e volta. É do ponto que ela estava em equilíbrio, que você esticou, isso é amplitude. Ela vai, volta, vai e volta. Então a amplitude é do ponto que ela estava parada em equilíbrio até onde você alongou e soltou. Então essa parte é amplitude, ok? Volta lá para a questão. Então a amplitude, como é representada através da equação, é esse primeiro número que vem aí, a amplitude, ok? Se fosse uma onda, associando lá a onda, ó, a amplitude é exatamente esse valor aqui que sobe a amplitude, ok? Beleza? Se eu aumento a amplitude da onda, por exemplo, no volume de um som, se eu aumento o volume do som, eu estou aumentando a sua amplitude. Então o som está ficando mais forte, ok? E não mais alto, como nós já vimos aí na aula de acústica. O som, o volume torna o som mais forte ou mais fraco, e não mais alto e mais baixo, ok? Para cá, para cá, para cá. Então, pessoal, quando você estica uma mola e solta, ela vai ter a sua amplitude. Exatamente, estava parado o corpo com a mola, você esticou esse corpo, até onde você estica e solta, é exatamente a amplitude. Na equação, volta lá para a questão, na equação é essa do movimento harmônico, é uma cossenoide, x igual a A cosseno de ômega t mais φ0. Então ele pediu a amplitude está aqui, ó, 4, tá certo? É só voltar lá, ó, a amplitude está aqui, ó, 4, ok? Porque ele associou o seguinte, ó, x é igual a A cosseno de ômega t mais φ0, que é a fase, ok? Então lá vinha x igual a 4, então quanto é que vai ser a amplitude? 4, quem está no lugar da amplitude é 4. Cosseno de, aí voltando à equação, ó, ele disse πt, ó, então quem vai ser a velocidade angular ou a pulsação? Π, porque quem está no lugar de ômega da pulsação é π, então a pulsação vai ser π, está aqui, ó. A vai ser 4 e a pulsação vai ser π, ok? Porque ele deu lá na equação. A fase inicial é essa aqui, ó. Ele disse que era π também. É esse número que vem aqui sozinho.
Lembre-se que a velocidade angular, ela vem sempre ao lado do tempo, é ômega-t. Então, esse ômega aí é a pulsação do movimento harmônico, ok? E quem vem sozinho é a fase inicial. Então, a fase inicial vai ser quanto? Π, porque ele disse lá que era x igual a 4 cosseno de πt mais π. Então, ele deu no problema que a fase era π. É só voltar aqui, ó. Ele deu, ó. Está aqui, ó. Aqui é a fase. Π, vale π. E quem está do lado de t aqui é ômega-t. Quem está do lado de ômega, a pulsação também é π. Ok? Então, está aqui. Amplitude vale 4, ômega vale π e a fase angular vale π também. Beleza? Pela equação que ele deu. Deixa eu só apagar aqui. Então, depois vocês podem olhar isso, voltar. Essa aula está sendo ao vivo, mas depois vai estar no nosso blog. Você pode parar e copiar bem direitinho. Então, quem estava lá no lugar de A na equação? A equação era 4 cosseno de πt mais π. Então, quem está no lugar de A? 4. Quem está no lugar da pulsação? π. Então, ômega é π. Quem está sozinho no lugar do φ0? π também. Então, φ0 é π. Ok? Aí ele pediu a frequência. Ora, é só lembrar do movimento circular que a pulsação é igual a 2πf. A pulsação ele deu o que é π, é aqui que está do lado do t, foi dado, a gente já encontrou π. Então, a pulsação é ômega igual a 2πf. No lugar de ômega eu vou botar quem? Π, que ele disse que a pulsação era π, igual a 2πf. Corta π com π, fica 1, a frequência vai dar 1,5 Hz, ou 0,5 Hz. Ok? Essa é a frequência que vocês viram isso em sala de aula. Vamos para mais uma questão. Acompanhe aí a próxima questão. Um bloco é comprimido da sua posição de equilíbrio para outra posição e posteriormente é solto. Considere o sistema bloco-mola livre das forças dissipativas e que o bloco entra em MHS com um período igual a 4 segundos. Determine a frequência do movimento, a pulsação e a fase inicial. Então, vamos reler rapidamente. Um bloco é comprimido de sua posição de equilíbrio para outra posição e posteriormente é solto. Considere o sistema bloco-mola livre de forças dissipativas, como atrito, né? E que o bloco entra em movimento harmônico simples, com período igual a 4 segundos. Determina a frequência, a pulsação e a fase inicial. E ele deu a figura aí, ó. Então, esse bloco estava aqui na sua posição de equilíbrio, tá? E ele foi tirado dessa posição de equilíbrio e foi comprimido até essa distância aqui de 3 metros. Aí soltou, aí ele vai, volta. Sem atrito, ele vai ficar fazendo esse movimento harmônico simples, ok? Aí ele pediu, qual a sua frequência? Ora, ele disse que o período era 4 segundos. Se o período é 4 segundos, a frequência é o inverso do período. Então, vai ser 1 sobre 4, ok? Lembre-se aqui na questão, ele disse, ó, o período é igual a 4 segundos. Você acompanhou a leitura, ele diz, ó, entra em um MHS, entra em um movimento harmônico simples com um período igual a 4. Então, o período é 4 segundos. Aí ele pediu a frequência. Quem vai ser a frequência? Frequência é o inverso do período. Então, vai ser 1 sobre 4. Ok? Para cá, para cá, para cá. É só lembrar a definição de período. Período é o tempo para um pêndulo ir e voltar ao mesmo local. Ou o tempo para a mola, você comprimiu a mola, soltou para ela ir e voltar. Então, período é o tempo para realizar uma volta completa. Vem lá do circular uniforme. Se a Terra gasta 24 horas para dar um giro em si mesmo, que a gente chama o período de rotação. Então, período é o tempo para dar uma volta. Então, no caso do pêndulo, é o tempo para ele sair de uma posição e voltar. Na mola, é o tempo para ele sair e voltar. Então, período é o tempo gasto. E frequência é o número de vezes que ele faz isso em 1 segundo, ou em 1 minuto, ou em 1 hora, ou seja, na unidade de tempo. Frequência é quantas voltas ele dá na unidade de tempo. Por isso que frequência é o inverso do período. Então, voltando lá para a questão, ó, vê aí direitinho, voltando aí para a questão, o que é que nós temos? Ele disse que o período era 4 segundos e pediu a frequência. Lembre-se, frequência é o inverso do período, vai ser 1 sobre 4. E a pulsação? A pulsação é o que o movimento circular uniforme a gente chama de velocidade angular. A pulsação, ele pulsa esse pêndulo com que velocidade? É 2πf. Como a frequência é 1/4,
é só no lugar da frequência colocar 1 sobre 4. Então, a pulsação vai estar π sobre 2 radianos por segundo. Você lembra, a velocidade angular é dada em termos de ângulo. A gente não usa graus por segundo, e sim radianos por segundo. Ok? Então, era só lembrar essa fórmula. Velocidade angular é 2πf. Não esqueçam esses detalhezinhos, ok? Aí ele pediu a fase inicial. Ora, pessoal, quem é a equação do movimento harmônico simples? A equação do MHS é uma cossenoide, é x igual a cosseno de ômega t mais φ, como nós fizemos no primeiro problema, ok? Depois você pode rever essa aula, vai para o nosso blog, está aí o blog aí em cima, profluiscarlos.blogspot.com, está sendo ao vivo, daqui uns dias ela vai estar lá, você acessa o nosso blog, vai lá nesse canal de aula, coloca lá movimento harmônico simples e revê, copia, que aqui é ao vivo na TV, a gente tem que ganhar tempo. Então, ó, quanto é a amplitude? A amplitude, ó, no início do movimento, ele soltou, ele pegou esse bloco que estava aqui, comprimiu, e quando chegou aqui numa distância de 3 metros, ele soltou. Então, o movimento inicialmente começou aqui, em menos 3. Então, quando eu fui lá para a equação, ó, quem é x? Na fase, ele quer a fase inicial. Então, eu vou colocar x menos 3, porque na figura que ele deu, ó, mais uma vez aí na figura que ele deu, a mola saiu daqui, ó, estava comprimida. Então, na equação, inicialmente, x vai ser quanto? Menos 3. Se tivesse saído daqui, x seria quanto? Mais 3, ok? Mas ele saiu desse lado, então x aqui vai ser quem? Menos 3, ok? Então, eu fui lá na equação, ó, onde tinha x, botei menos 3. A amplitude é 3, porque nós já vimos, ele anda 3 para um lado, 3 para o outro, então a amplitude é 3. Cosseno, ômega, nós vimos, acabamos de fazer, ó, ômega deu π sobre 2. Então, quando eu substituir na equação, ômega, só lembrando, ó, o período ele disse que era 4 segundos. Se o período é 4 segundos, a frequência é o inverso do segundo, dá 1 sobre 4. E o ômega, a pulsação, a velocidade angular lá do movimento circular é 2πf. Então, ficou 2πf vezes 1/4. Ômega deu quanto? A pulsação deu π sobre 2. Então, substituindo lá na equação, ó, no lugar da pulsação, eu botei o quê? π sobre 2. T vai ser 0. Por que T vai ser 0? Porque ele quer exatamente a fase inicial, quando começou. Então, quando começou, T vai ser quanto? 0. Então, vai ficar π sobre 2 vezes 0. Mais φ0, que é o que eu quero, a fase inicial. Ok? Então, botei a equação, x igual a cosseno de ômega t mais φ0. No lugar de x, coloquei menos 3, que eu quero a fase inicial. E nós vimos que a mola partiu lá de menos 3. A amplitude é 3, porque essa mola vai andar 3 para um lado, 3 para o outro, como estava na figura. Ômega é π sobre 2. Como eu quero a fase inicial, t vai ser 0. π sobre 2 vezes 0 mais φ0. Ora, aqui vai ficar menos 3 dividido por 3 dá menos 1. Π sobre 2 vezes 0 dá 0. Então, vai dar cosseno de φ0. Então, vai ficar assim, ó. Isso aqui dá 0. Então, vai ficar só cosseno de φ0. Vai ficar menos 3 igual a 3 cosseno de φ0. Ora, quando passar por 3 para lá, menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Então, cosseno de φ0 vai ser menos 1. Qual é o ângulo que o cosseno é menos 1? 180 graus, ou π radianos. Então, essa é a fase inicial. Então, vestibulando, toda vez que ele pedir a fase inicial, você vem na equação, onde tiver T, coloca quem? 0, que é a fase inicial, né? Ômega, a gente achou que era π sobre 2. π sobre 2 vezes 0 dá 0. Então, vai ficar cosseno de φ0, eu quero a fase inicial. Eu quero φ0. Então, vai ficar cosseno de φ0 igual a menos 3 dividido por 3, menos 1. Qual é o ângulo que tem cosseno menos 1? 180 graus. É a resposta, ou π radiano. Ok? Então, voltando rapidamente à questão, ele deu essa figura aí, tá? Se ele deu essa figura aí, ó, o x inicial foi menos 3, a amplitude vai ser 3, porque ele vai andar 3 para um lado e 3 para o outro, então a amplitude é 3, e ele pediu a fase inicial. Para achar a fase inicial, eu tinha que encontrar, e na equação, ele deu o período, 4 segundos, com o período 4 segundos eu acho a frequência, que é o inverso do período, então vai dar 1 sobre 4,
acho a pulsação que é 2πf, pulsação da π sobre 2 e venho na equação. Só mais uma vez aqui, repetindo, finalizando, ele quer φ0. Então eu venho na equação. No lugar de ômega vizinho a t eu coloco π sobre 2. A fase inicial é sempre t igual a 0, tá certo? Então isso aqui vai ficar cosseno de φ igual a 3 dividido por menos 3 menos 1. Aí qual é o ângulo que tem o cosseno menos 1? 180 graus, é só lembrar. Cosseno é aqui no eixo do x, 0 grau ele vale mais 1, 180 graus ele vale menos 1. Então qual é o ângulo que tem o cosseno menos 1? 180 graus, ok? Está aqui o cosseno menos 1, quando eu tenho 180 graus. Beleza? Lá da matemática. Vai para cá, para cá, para cá.